Olá, meus amores! Olá, minhas amoras! Hoje vamos falar de moda e figurino em espetáculos teatrais. Você já parou para pensar de que forma a roupa dos personagens influencia na sua compreensão sobre eles? Desde muito tempo, o ser humano utiliza vestes para se conectar com personalidades diferentes. O homem ancestral, por exemplo, utilizava peles de animais para evocar ou incorporar espíritos em seus rituais. Os figurinos ou roupas dos personagens complementam e auxiliam na interpretação dos atores. O bom figurino vai trazer informações sobre a personagem, contexto histórico, local onde se passa a história, e também vai colaborar para que sejam criados os movimentos, a postura desse personagem. Como, por exemplo, se você observa este figurino que foi inspirado na personalidade da Maria Antonieta do século XVIII, como você imagina que seriam seus movimentos? Ela conseguiria ter movimentos rápidos, bruscos, ou teria uma limitação provocada pela roupa, que era o que realmente acontecia com as mulheres desse período? Portanto, é muito importante que o profissional que desenha, que idealiza, que cria este figurino, ele pense em tudo isso, em como a personagem vai conseguir se movimentar, que cena que ela vai fazer, será possível utilizar assim, o que ele está querendo demonstrar, o que ele está querendo contar com aquele figurino. E quem é o profissional que faz os figurinos? O figurinista. Ele deve trabalhar em colaboração com o diretor. O diretor da peça, o diretor do espetáculo, ele vai, por exemplo, indicar para o figurinista qual o contexto histórico, qual o período histórico em que vai se passar essa história. Se pegarmos, por exemplo, Romeu e Julieta, que foi uma obra escrita por William Shakespeare no século XVI, o diretor pode optar por trajes típicos do período, retratando aquele contexto daquele momento, ou ele pode também trazer essa história para o contemporâneo, para o seu atual, usando trajes atuais. Isso vai depender da sua releitura da obra. Há muitas formas de se desenhar um figurino, mas é muito comum que os figurinistas já coloquem no seu desenho as indicações do tipo de tecido, de como que serão esses movimentos, de como que é o corte, para que facilite no trabalho de quem vai confeccionar essas roupas. Independente da forma do seu desenho, o que realmente importa é que o figurinista seja claro no que ele está pensando, de que forma ele imaginou este personagem, de que forma ele imaginou esta roupa deste personagem, para que todos os envolvidos no espetáculo consigam ter essa visão, principalmente aqueles que vão confeccionar as roupas. Visto tudo isso, bora resolver as atividades dos módulos 19 e 20 para finalizar esse assunto. Então, pega a apostila e abre lá na página 284. Exercício número 1. O rufo elisabetano foi muito utilizado, principalmente pelas classes mais altas do século XVI, período em que viveu Shakespeare. Se o rufo é um dos elementos de um figurino, esse traje provavelmente... Bom, então vamos ver o que é o rufo. O rufo, gente, é essa super gola que era utilizada por personalidades de classes altas, pela alta aristocracia. Inclusive, quanto maior o tamanho da gola, menos serviços pesados aquela pessoa poderia fazer, indicando a sua classe tão abastada. Visto isso, bora ver aqui as alternativas. Se o rufo é um dos elementos de um figurino, esse traje provavelmente representa uma personagem escrita por Shakespeare, pois esse acessório não era usado por pessoas no cotidiano, apenas em encenações. Não, apesar de ser um super adereço, sim, ele era usado no cotidiano, só que por pessoas de classes bem favorecidas, de classes altas. B.
traz ao ator ou atriz que utilizá-lo uma atitude altiva, poderosa, pois sua cabeça dificilmente poderá se mover para olhar para baixo. Perfeito! Entre outras características, o Rufo traz então este olhar, né? Que quem vai estar utilizando ele não consegue nem olhar para baixo, porque está trazendo então essa altivez, está mostrando que é um personagem de uma classe bem favorecida. Mas vamos nascer. Pertence a uma personagem cômica, pois essa peça não era utilizada por pessoas sérias ou com posições de importância na sociedade. Muito pelo contrário, né? Era utilizado por pessoas com importância. D. Foi feito para representar a Rainha Elizabeth, que era a única que podia utilizar o adereço no período em que foi criado? Não, claro que não. Era utilizado por nobres, pela alta aristocracia, por pessoas abastadas. E. Está equivocado quanto a representar uma personagem de teatro, pois ele é próprio de personalidades históricas. Não existe essa regra. O teatro ele pode estar utilizando uma roupa que é utilizada por personalidades históricas, uma roupa que é criada só para aquele espetáculo, não tem essa regra. Então, o gabarito correto da número 1 é a letra B. A número 2, gente, vai pedir para vocês respostas pessoais. Então, vocês vão observar esses personagens, as roupas que eles estão vestindo e vão colocar aqui o que vocês imaginam sobre eles, quem eles são, o que eles fazem, por que eles estão vestidos desse jeito, que tipo de movimento, como é esse personagem, é uma resposta pessoal. A número 3 é uma atividade prática, não faremos dessa vez. Vamos direto então lá para a página 286. Aqui temos uma imagem de um corpo humano, de um rascunho de um corpo, que é para vocês, então, imaginarem um personagem e criarem um figurino para ele. Então, eu gostaria que vocês pensassem nos livros que vocês costumam ler, que trazem pra gente essa imaginação de como seria esse personagem. Escolham um e representem aqui. Depois coloquem lá no espaço de exposição para que eu possa olhar os figurinos criados. Coloca com o título Figurino Teatral. Então, seguimos para a seção para conferir, página 287. Número 1. Figurinos são usados pelo menos desde o período elizabetano, a Idade Média, século XVIII, a Grécia Antiga e século XIX. Gente, vamos pelo mais antigo aqui, a Grécia Antiga. Aqui, então, a gente já vai ter essa questão do figurino, lembrando que o homem ancestral já utilizava vestes para os seus rituais, para suas representações dos rituais. Mas aqui, então, a alternativa que estará mais correta é a letra D. Número 2. Associe as duas colunas para completar as qualidades de um bom figurino. A. Traz informações sobre personagens. B. Indica o contexto em que vive cada personagem. C. Complementa a atuação de atrizes ou atores. D. Colabora com as escolhas da direção. Então, a nossa sequência aqui ficou B, D, C e A. Exercício número 3. Complete corretamente as lacunas do texto. O primeiro passo do trabalho do figurinista de uma obra é trabalhar em colaboração com o diretor, que indicará suas escolhas para a forma de representar visualmente a história. 4. No texto, ao falarmos de Romeu e Julieta, você aprendeu que diretores de teatro ou cinema podem escolher trabalhar de 3 maneiras com a questão temporal da história, sendo fiéis ao tempo cronológico com figurinos de época, mudando totalmente a época em que a história é ambientada ou misturando elementos de épocas diferentes. Então, assim, né, gente, o diretor, ele vai optar de que forma ele vai executar essa obra, de que forma ele vai fazer a releitura dessa obra. Ele vai trazer o figurino, o contexto histórico exatamente de quando foi criada essa obra. Ele vai trazer para a contemporaneidade, trazendo elementos atuais, ou ele vai fazer uma mistura, trazendo aí uma outra concepção. Isso é com ele. Número 5. Complete corretamente as lacunas do texto.
Figurinistas podem vir de diferentes áreas de formação e experiências profissionais, tais como artes visuais, teatro, moda e arquitetura. Gente, por hoje é só. Beijos e bons estudos!